seria o grande tema e qual o objetivo que o filme tem? Na minha opinião, o tema central e o objetivo que o filme tem é, na realidade, buscar construir a história que eles acreditam que é a verdade acerca do que foi a participação dos dominicanos dentro desse evento tão terrível que acaba por levar à morte do Marighella. E quando eles colocam essas pessoas de fora, que é o caso do escritor, do Emiliano José, e é o meu caso, como historiadora, eles na realidade estão buscando a reconstrução da história. Quer dizer, a ideia de reconstruir a história, ou seja, colocar no lugar de uma história que eles acreditam falsa, que é essa história dos dominicanos como traidores, e na realidade reconstruir uma história que eles consideram que é verdadeira, que seria a história de que os dominicanos participaram de um evento e esta participação é um ato de coragem. Tanto que ao fim a moça me pergunta, bom, o que você acha que foi a participação deles? Eu vou falando, é um ato de coragem, é um ato de resistir quando ninguém resiste, e afinal eu falo, é um ato de fé. Né? E eu não sabia que esse iria ser o título dado ao filme. Né? Tinha originalmente um outro nome, parece que ia ser chamado Rota dos Dominicanos, originalmente era a ideia que eles tinham pensado, e depois, quando os rapazes, os jovens, Alexandre Lampado e a Tatiana Polatri, viram a minha fala, acharam que na realidade era a ideia que poderia ser importante, poderia representar, no fundo, o que os dominicanos fizeram. Né? Uma outra observação de caráter um pouco mais técnico que eu queria dizer. Vocês devem ter observado que o que eles fazem o tempo inteiro é filmar ou em close-up, quer dizer, o rosto bem próximo, ou naquilo que eles chamam de plano americano, quer dizer, é apenas da cintura para cima. Então, todo o tempo eles vão estar procurando uma proximidade muito grande. Então, é quase que centralizar no rosto da pessoa. Né? E aí a gente poderia pensar, bom, por que os dois rapazes que fizeram o filme, eles procuraram fazer dessa maneira? A leitura que eu tenho a respeito é a seguinte, quando você focaliza a pessoa, você traz a sua emoção. Né? Então, você vai trazer a emoção, e na emoção é muito difícil de você ser mentiroso. Então, existe lá pelas tantas uma pessoa, inclusive, que se emociona e quase não consegue concluir uma frase acerca de Frei Tito. Ele está falando sobre o Frei Tito e ele se emociona de tal maneira que ele não consegue concluir a frase. Então, é muito difícil de você ser mentiroso, a não ser que você seja um ator absolutamente consumado, quando na realidade você se aproxima e você busca a figura da pessoa, a maneira como é que o rosto se mexe, como é que aparecem os olhos, como é que a boca fala. Né? Então, é sempre essa ideia de buscar, através do depoimento, a ideia da reconstrução da verdade. E uma outra coisa que eu acho importantíssima no filme, que eu acho que é uma característica dele, é uma sacada muito interessante, é o fato de que a história é reconstruída para nós a partir de depoimentos. Então, você não, teoricamente, não tem conhecimento, não tem conhecimento dos meandros todos que eles estão contando, e esses meandros vão sendo reconstruídos aos poucos através do depoimento das pessoas. Então, a importância da fala, a importância do dizer a verdade, de dar a sua versão da história, sabendo-se, tendo clareza que é uma versão da história. Não? Acho que era mais ou menos isso que eu gostaria de falar. Eu quero dizer que essa foi uma surpresa para mim, quando eles vieram me trazer a cópia do que eles haviam feito, inicialmente com tanta simplicidade, né? E com uma ideia muito pequena, e depois acaba virando alguma coisa que corre o Brasil inteiro, é internacionalmente respeitado esse vídeo, e eu devo dizer que para mim não só foi uma surpresa, como foi também um orgulho ter participado e ter contribuído de alguma forma para isso. Né? Eu quero dizer para vocês o seguinte, daqui a 2 anos, completo 30 anos de estudo ininterrupto do regime militar. Eu comecei a fazer meu mestrado no ano de 1986. Então, agora, no ano de 2016, se estiver viva e bem, eu estarei completando 30 anos de estudo do regime militar. Nunca tive ninguém na minha família torturado, nunca tive ninguém morto, nunca passei por nenhuma situação, nunca fui presa,
Eu era muito jovem quando aconteceu o regime, então, por uma questão de faixa etária, não me engajei. Né? O meu único engajamento político na vida foi um engajamento enquanto professora no Sindicato dos Professores, o chamado APOSP, que é o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, que já foi extremamente significativo. Então, eu tenho 20 anos de luta sindical. Então, esse é o único engajamento que eu tive. Não tive tempo, por juventude na época, de fazer parte da luta armada. Se tivesse mais idade, muito, com certeza, teria me engajado com clareza. Né? Então, aquilo que eu faço não é porque eu estou saudando contas com alguma coisa que me diz respeito, mas é um ato de completa militância. Eu quero morrer estudando o regime militar. E eu sempre gosto de lembrar que um grande historiador, talvez o maior historiador que eu conheça, vivo e bem, felizmente, que é o Robert Darnton, que é um historiador dos Estados Unidos e que é especialista nos estudos da Revolução Francesa e que fala em relação à Revolução Francesa a seguinte frase: se pelo menos nós, historiadores, conseguíssemos fazer justiça aos mortos, estaríamos fazendo alguma coisa. Então, às vezes, eu fico contente comigo mesmo, de certa forma, porque eu penso que um pouco do meu trabalho pode estar contribuindo para fazer justiça aos mortos, que é necessário fazer, neste caso especificamente. É isso.